Continuando, pessoal. Então, aula do dia 22 de outubro, manhã, parte 2, treinamento físico. Então, na parte ali anterior, eu estava finalizando esse conteúdo de periodização, dando algumas dicas de treino na parte final, alguns elementos de construção que eu julgo interessante, assim, que estão mais atualizados com o que tem na ciência do esporte, ciência do exercício. Tá? E que eu também julgo que não é tanta moda, assim, que tem um pouco mais de conteúdo e com elementos que são inovadores e tal. Pois bem, vamos agora, pessoal, eu vou fazer com vocês um exercício que é um pouco diferente. Hoje vai ser um teste também agora, essa parte. O que é um teste? Eu vou mostrar para vocês as regras de aumento de carga da periodização. Eu vou botar aqui em forma de galeria. Não sei se eu boto em modo de apresentação. Eu vou tentar fazer isso. Eu vou compartilhar para vocês o arquivo anterior e vou editar ele um pouquinho. Vou ficar editando junto ao mesmo tempo que eu dou a matéria. Daqui a pouco vira até slide, porque finalmente eu tenho. Eu acho que eu já fiz isso umas 2 vezes, mas não sei onde é que está. Então, mas geralmente eu dou esse conteúdo no quadro branco, é isso que eu quero dizer, tá? Então eu vou construir agora. Eu sei que o Zoom tem uma ferramenta do quadro branco, mas quando eu usei não gostei muito. Então eu vou ir na grosseria mesmo aqui, tá? Eu vou ir. Vocês estão visualizando, será? Tá, valeu. Sim. Muito bem. E se quiserem aparecer aí também, não tem problema. Então, vamos lá. Regras, né? Vamos botar em negrito, né? Regras de aumento de cargas entre sessões e microciclos. Muito bem. Quais são as regras de aumento, pessoal? Vamos lá para a primeira. Eu vou botar isso aqui, vamos dar uma aumentada, porque o professor está com uma certa idade e meu orientador na Itália me disse que quem trabalha com os olhos, como nós, que temos que ler muito, temos que cuidar muito da saúde dos olhos. Muito bem. Se meu orientador está com um problema, ele tem que fazer figura. A gente tem os trabalhos, a gente tem que fazer figuras com os pontilhados diferentes, porque ele não está conseguindo diferenciar algumas cores, né? Professor Minetti. Vamos lá. Regra número 1. Vamos botar aqui regra para ficar bem. Regra número 1. Aumentos de até 5%. Regra número 2. Até 2 aumentos consecutivos. Regra número 3. Só Deus sabe, porque o professor esqueceu. Vocês não estão acostumados com isso, né? O professor que esquece. Não. Isso é muito ruim para o aluno de graduação, ele já fica... O professor não sabe nada. Olha só, regra 3, gente. Como é que era mesmo? Até 2 aumentos consecutivos. Era assim. Após 2 aumentos consecutivos, mantém ou diminui. Acento, que grosseria agora. Tá, é isso aí. Mantém ou diminui, regra 3. Tá? Estão enxergando direitinho aí a letra, tudo ok? Vamos tentar entender o que são essas regras, tá, pessoal? O que acontece? Uma das dúvidas que eu vi ao longo dos anos, quando a gente tinha um trabalho, eu tive por vários anos, até que deu tanta cola, tanta coisa que eu tive que parar com isso aí, é o seguinte: os alunos tinham que preparar 6 meses de periodização, tá? Fazer 6 meses de periodização. Eles tinham que periodizar todos os mesociclos, tinham que estruturar períodos, eles tinham que organizar microciclos e até as sessões, eles tinham que dar o objetivo principal. Eles não precisavam preparar toda a aula como vocês tiveram que preparar 2, né? Não precisava isso, só tinha que ter o objetivo central daquela sessão. E aí, com aquelas sessões, eles tinham que estruturar os micros, os mesos, os períodos e aquele macro de 6 meses, tá? É uma trabalheira. Vocês imaginam
quantos microciclos, né? 4 microciclos por mês para 6 meses, né? 4 vezes 6, lá 24, bastante coisa. Imagina, em cada microciclo, eram 24, a gente tinha que traçar metas. Então, multipliquem por 3, 4, 5, esses 24. Era esse a trabalheira e tinha que mostrar em gráficos, volumes, intensidades. Era um desafio bem grande. Mas esse é o trabalho de periodização, tá? Esse é o exercício que vocês vão ver na aula que vem, por exemplo, nos casos da caminhada nórdica, grupo de corrida e triatlo, que são exemplos de saúde e desempenho, tá? Vocês vão ver que não é fácil, é muita informação, são gráficos com muita informação que dá trabalho, tá? Claro que no início, para sair da folha branca, que eu digo, o trabalho é maior, por isso que é o desafio de vocês, por isso que eu falo tanto dessa importância de ter essa tenacidade, essa vontade para não cair na vagabundagem. Tem que achar um termo melhor para isso, tá? Mas bom, é isso aí, pessoal. Um dos desafios dos alunos ao longo desses anos, que a gente foi vendo, aplicando e construindo, era o seguinte: os alunos terem alguma margem, porque assim, ó, é muito fácil achar tabelas de treino, que foi mais ou menos o que eu dei em métodos, tá? Eu quero trabalhar força rápida, eu trabalho com que tipos de saltos, com que tipo de movimento, com quantas repetições, com quantas séries. Eu trabalho com força, quantas séries. Eu dei algumas indicações, né? Vamos lembrar, tá? Para não parecer que não tem nada. Não, não é assim. Eu tenho que seguir relações de volume e intensidade, né? Eu tenho que, na medida do possível, ganhar volume, ganhar intensidade, né? Então, começar com intensidades baixas e aumentando intensidades. Eu tenho tenho que começar com volumes um pouco mais altos e ir diminuindo. Às vezes, eu tenho que fazer um passo anterior, né, que é aumentar um pouco o volume para atingir uma meta de volume bom e aí fazer o X do volume da intensidade. Eu posso escolher exercícios mais gerais no início e mais específicos depois para aquilo que eu quero trabalhar, que aí está a ideia dos períodos, né, de base geral e específico. Bom, tem tudo isso, tá? Mas mesmo assim, vocês, quando forem montar a primeira periodização de vocês, que eu sugiro que vocês façam, isso é fora da matéria, isso é meta de vida profissional para vocês, independente do que forem fazer, metam a mão, arrisquem, comecem arriscando. Geralmente o pessoal arrisca mãe e irmão, tá? São boas estratégias. Às vezes até o pessoal faz neles mesmos, tá? Mas tem gente que não é tão altruísta assim e bota primeiro a mãe no negócio, ou a tia, coisa assim. Gente muito querida, quase sempre. Tem essa relação, né, de amor e ódio que a gente não consegue entender. Mas o aluno gosta de fazer isso. Então, é uma boa ideia. Botem gente próxima de vocês para serem os cobaias de vocês, tá? Para testar as coisas que vocês estão vendo, como metas de vocês internas, que não precisa envolver. Aí é uma coisa fora, tá? Mas a questão de grana mesmo. Se quiser, sei lá, aí é decisão de vocês. Mas o importante é testar esses elementos. Eu acho, assim, e também em alguns espaços que vocês se sintam mais à vontade, também para arriscar e para fazer essa periodização, tá? E aí, gente, nesse processo, né, eu vou lá, escolho, né, o meu irmão lá, né, aquele obeso, está sempre no computador, está sempre no videogame, infeliz, eu quero que ele emagreça e agora vai e ele aceitou. Aí é o momento. Vamos periodizar, vamos organizar essas cargas, vamos pensar em possibilidades, vamos, tá? Bom, falei tudo isso, né? As dicas de montagem, escolher os métodos certos, o que ele gosta mais, todo aquele checklist de coisas que eu preciso para começar uma periodização. Tenho todas essas informações, eu vou começar a montar elas, tá? Eu vou dar ainda um raciocínio geral disso hoje, mas eu queria dar para vocês assim essas regras de estrutura de montagem. Então, eu começo com volumes um pouco maiores e vou diminuindo. Eu tenho intensidades menores e vou aumentando. Mas quanto eu aumento? De uma sessão para outra. O que é possível? Gente, a experiência e o detalhamento de métodos que vocês vão ver nos campos de vocês vão responder isso. Esse é o caminho mais fácil. Só que é fácil falar numa frase, né? Mas fazer dá um trabalhão. O que eu fui vendo, gente, que ao longo dos anos há um certo padrão nessas escolhas, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Que vão ajudar na maioria das situações. Então, vale a pena dividir com vocês essa construção. Do que é? Bom, eu tenho que adaptar, eu tenho que melhorar. Vamos lembrar disso. Eu
já estruturei a ideia da periodização, eu sei que meu aluno quer, o que ele precisa melhorar, tá? Então ele vai melhorar. Então ele tem que ter cargas de adaptação nisso. Lembrem disso. Essas regras servem para aumentos de cargas. Isso serve quando eu vou trabalhar com a ideia da sobrecarga, quando eu tenho que dar aquela carga que desequilibra o aluno a fim de gerar adaptações ótimas, que a gente já viu aí um monte de vezes ao longo do semestre. Quanto eu dou? De sessão para sessão ou de microciclo para microciclo? Então, assim, ó, eu estou lá na segunda-feira, dei uma carga de um método de resistência contínuo extensivo, que significa longa duração com intensidades baixas, de aeróbico geral, caminhadas, corridas, natação, tá? Caminhadas, que é mais simples. Tá? Eu escolho lá fazer 30 minutos na sessão, a 60% da frequência cardíaca máxima. Eu sei que é uma intensidade que dá para fazer ali, eu avaliei, inclusive está num percentual do segundo limiar, que me indica que é uma carga de contínuo extensivo. Tá? Ok, 60%. Na quarta-feira, esse aluno vai fazer o mesmo treino. Eu estipulei, são 3 vezes na semana. Ele está começando. Então, eu posso ter aumentos de segunda para quarta de até 5%. Essa é a regra. Tá? Essa é a primeira indicação. Eu vou aumentar na quarta-feira até 65%. Tento não ultrapassar 5% em intensidade. Tá? Ok. Fiz um aumento consecutivo, um aumento. Quarta-feira eu trabalho 65% da frequência cardíaca máxima com esse aluno. Na sexta-feira, eu ainda posso fazer outro aumento. Não tem problema, o aluno pode ser iniciante, inclusive. Tá? O pessoal diz, não, mas é tanto aumento assim, num aluno tão novo. Pode, tá, gente? Pode fazer isso. Eu posso fazer um pouco mais degradê também, 2 sessões. Mas isso aqui é um limite superior, tá? De quarta para sexta, eu posso aumentar 5% também, porque a regra 1 está me dizendo isso. Então, eu posso ir de 65% para 70%. Tá? O que a regra 2 vai me dizer? Que é só 2 aumentos consecutivos. Se eu fiz 2 aumentos consecutivos, obrigatoriamente, na outra sessão, na segunda-feira, eu não posso aumentar. Eu não posso ir a 75%. Tá? Até 2 aumentos consecutivos. De segunda para quarta, 1 aumento. De quarta para sexta, 2 aumentos. Tá? Segunda-feira, não dá. Eu tenho que pensar em, como diz a regra 3, manter ou diminuir. Tá? Manter ou diminuir. Mas isso vai depender, pessoal, isso vai depender do estágio do meu aluno. A decisão de manter ou diminuir. Tá? O pessoal, os alunos, ao longo dos anos, foram criando regra 4, 5, mas eu não vou. Eu vou manter 3 e vou só falar para vocês dessas decisões que a gente faz, que só tem uma lógica, está tudo dentro da lógica das 3 primeiras regras. Tá? Que é o seguinte, vocês entenderam, eu aumentei uma vez, eu posso aumentar até 5%, ou seja, eu garanto que são aumentos suaves, relativamente suaves, mas vejam que não é tanto, porque é 5%, né? Depois mais 5% na outra sequência, de sessão para sessão. E aí eu tenho que decidir, mantenho ou diminuo, como eu disse recém, dependendo do estágio do aluno. Aí vem uma coisa que chama atenção, que muitas vezes o aluno erra. Ao longo dos anos eu fazia isso quando tinha mais tempo na aula, hoje não vou fazer, já vou dar a resposta. Que é assim, ó, perguntava para o aluno, ó, então até pensa entre vocês e depois eu já vou dar a resposta. É o seguinte, quem é que vai manter, que tipo de aluno vai manter, que tipo de aluno vai diminuir depois de 2 aumentos consecutivos? Tá? São alunos, porque eu falei, depende do estágio do aluno. Então, vamos simplificar. Alunos mais avançados vão manter ou diminuir? Alunos mais iniciantes vão manter ou diminuir? Pensem quem manteria, se é o avançado ou iniciante, e quem diminuiria a carga depois desses 2 aumentos consecutivos. Tá? Pensaram? Bom, a resposta, pessoal, às vezes inverte um pouco um senso comum. Tá? A resposta vai dizer o seguinte, ó, que alunos mais iniciantes são os alunos que podem até manter a carga. Isso, de certa forma, é mais arriscado. Alguém pensaria, mas como? Isso não deveria ser para o cara avançado manter, porque é um cara treinado, etc. Não.
o aluno iniciante ele tem mais chance de manter. O aluno mais avançado, o treinador deveria tentar forçar uma ondulatoriedade maior, diminuindo a carga e não mantendo. Tá? Isso serve dos dois sentidos quando eu penso em avançado e iniciante. Posso pensar a longo prazo, é um corredor que como é que se diz, confirmado, de alto nível, corre mais de 10 anos, tá? Isso é um avançado, ou um iniciante, é aquele corredor com sobrepeso que começou faz 3 meses, 4 meses no grupo de corrida de vocês. Tá? Mas eu posso pensar também esse cara, o aluno, também mais específico ao método que eu estou trabalhando. Tá, eu estou trabalhando com ele com método de resistência, como eu acabei de dizer, né? Resistência geral, que é o contínuo extensivo, né? Ele está mais no início desse método. Eu sei que o método, eles vão ali de 60, eu vou chutar agora, é um pouco menor, 50, 70, mas vamos dizer que era 60, 80. Então, eu estou no limite inferior. Eu estou ainda no início desse método que eu estou trabalhando. Tá? Mantenha o mesmo raciocínio. Tá? Vai depender dessas duas coisas. Se o aluno é mais iniciante, seja ele no método ou na história dele, no que ele está treinando ali, a decisão é quase sempre por manter a carga, não diminuir. E se ele for mais avançado, seja do ponto de vista do método ali, das semanas que eu estou trabalhando naquele método, no bloco inteiro que eu estou fazendo de treino, ou a longo prazo, a tendência é diminuir. Por quê, pessoal? A explicação disso está porque pela janela de treinamento. O aluno iniciante tem mais janela de treinamento. Então, ele possivelmente tem mais adaptações rápidas porque ele é mais destreinado sobre aquilo que ele está fazendo. Tá? Então, a ideia de manter pode ser que nem chegue, não arrisque tanto um overheating dele, que mantenha ainda uma zona de adaptação boa mantendo essa carga. Enquanto que o cara mais treinado tem menores janelas de treinamento e ele precisa descansar mais para poder oscilar de novo numa zona mais alta onde ele está no treino ou na história dele, envolvendo também aí decisões que impactam sobre carga mecânica, lesão, tudo isso. Tá? Então, tem uma boa decisão por diminuir, é maior para esses caras avançados. Tá? Muito bem. Aí, pessoal, só tem que cuidar com o seguinte. Com essa regra, tá? Eu estou lá dando cargas de adaptação. Tem que ter aumentos, né? Então, aumenta. E aí o cara é iniciante, eu decido manter. Depois da manutenção, gente, aí o que acontece? Eu posso de novo oscilar. Aumento. Eu posso de novo voltar para a regra 1 e 2, entendeu? Só que só posso fazer isso uma vez. Se eu aumentar de novo, aí, quando eu voltar para a regra 3, aí não tenho mais dúvida. Se eu mantive numa transição, né, a carga, então aí na próxima vez que eu fizer 2 aumentos consecutivos, obrigatoriamente eu tenho que reduzir, para garantir uma ondulatoriedade de cargas. Tá? Então, lembrem disso. Após 2 aumentos consecutivos, se eu mantive uma vez, quando aparecer de novo essa situação de 2 aumentos consecutivos, reduz obrigatoriamente. Porque senão eu fico sempre mantendo e aumentando. Isso torna a carga linear de novo. É carga de marombeiro louco. Tá? Então, dessa forma, eu limito, eu obrigo o meu aluno a, de tempos em tempos, reduzir essas cargas. Essa é a primeira interpretação das coisas, que é mais simples. Tá? Depois tem uma outra que é mais complicada, que é pensar nos microciclos. Aí é pensando como um microciclo como uma unidade de treino, onde eu tenho uma carga média ali, ou uma carga total. Tá? Eu sei que é complicado, a gente vai ver isso, se tiver tempo, as formas de calcular isso, tá? Mas de qualquer jeito, vamos pensar assim, em médias de valores. Então, por exemplo, nesse caso que eu dei, o cara tinha, na segunda-feira ele treinou contínuo a 60%, quarta-feira 65%, sexta-feira 70%. Que carga é essa do microciclo esse? Eu diria que é a intermediária, 60, 65, 70, com os volumes meio parecidos. A carga dele ali foi em torno de 65. Ou não, digamos que ele tivesse feito 60, 65 e 65. Tá? De novo, 60, segunda-feira, 65, quarta-feira, 65 de novo, sexta-feira. A carga predominante ali é 65. Ele repetiu 2 vezes.
Tá? Essa é a ideia de predominância, uma coisa mais simples sobre a carga geral da semana. E aí essa regra de semana para semana, ou de microciclo para microciclo, segue a mesma regra. Aumentos de até 5% em média daquela semana para outra semana, tá? Até 2 aumentos consecutivos, e quando tem 2 aumentos consecutivos, eu mantenho ou diminuo segundo o nível do atleta. Isso funciona também para os microciclos. Ah, professor, mas como assim? Porque uma coisa é microciclo, outra é sessão. Fecha, tá, gente? Tentem seguir essas regras, que quando vocês botarem no papel, vocês vão ver que elas tendem a seguir. Importante é só ter elas. E aí vem a ideia, por que existem essas regras? Tá? Por que eu construí? Porque elas são um limite de segurança, para não ficar só aumentando, 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 sem nenhuma decisão. É um limite superior. Eu posso fazer coisas intermediárias. Eu posso fazer, como a gente já falou com os monitores, ao invés de ir aumentando sessão a sessão, eu manter duplas de sessão. Faço segunda e quarta a mesma sessão, aí na sexta eu aumento um pouquinho, aí eu aumento de sexta para segunda, eu mantenho esse aumento, eu faço o degradês de 2 em 2. Eu posso fazer isso, tá? Eu posso ir oscilando uma manutenção com um aumento, mas lembrando que eu tenho que oscilar um pouquinho depois. Tá? De novo, para seguir aquela que encaixe com essa ideia que está colocada aqui, que me garanta uma ondulatoriedade de cargas ao longo do tempo, tanto de sessão para sessão, quanto de microciclos para microciclos. Que aí vem a ideia, aquela que eu falei para vocês. É quase certo que a cada 3 microciclos, num quarto eu tenho que manter ou cair. Isso vai me garantir isso. Talvez faça até antes, seguindo essas regras. Tá? Mas essas regras me ajudam a garantir essa oscilação de cargas ao longo de microciclos e sessões. Tá? Muito bem, pessoal. Tá dadas as regras. Agora eu vou voltar um pouquinho Vou voltar aqui para aquela figura que a gente começou ali na divisão da periodização. E agora eu vou trazer para vocês também uma coisa que é teórica, uma coisa que eu falo e vou um pouquinho para o quadro, mas nós vamos fazer aqui, então. É assim, ó, qual o raciocínio de montagem da periodização geral agora? Agora é uma outra lógica da montagem da periodização, que essa é a principal, eu julgo. Tá? A outra das regras de aumento é uma ferramenta secundária, importante, mas é secundária. Essa aqui é a ideia geral, que é um dos grandes segredos do treino, que também não é nada complicado, mas que muita gente desconhece assim e acaba tendo dificuldade de começar uma periodização. Tá? Então, qual é a lógica aqui, pessoal? Eu estou aqui quando eu tenho que pensar nas cargas a longo prazo. Tá? Eu tenho que montar minha periodização. Eu tenho todas aquelas informações que eu falei para vocês, de local, eu sei o que dá para fazer com o aluno, como é que é o estágio inicial dele, eu já avaliei ele. Eu tenho que botar no papel essa periodização. Qual é a ideia que eu dou, pessoal? Primeira coisa, é fazer a periodização baseada em objetivos. Para cada ciclo, seja ele macro, meso ou micro, eu tenho que ter objetivos claros do que eu quero para aquela semana, para aquele mês ou para aquele ano. Isso é uma coisa básica. Eu vou repetir toda hora isso, tá? Então, periodização baseada em objetivos. Tá? Quanto mais, o objetivo já diz, né? Quanto mais claros, tá? Quantitativos, melhor, porque eu sei se atingir ou não aquilo. Tá? Nem sempre é assim, porque quando tem atividades muito complexas, eu dou só séries de exercícios que eu sei que aumentam um pouco mais a complexidade, a intensidade. Mas quanto mais, melhor. E aí que vem a ideia da montagem. Eu estou com uma folha branca na minha frente. Começo por onde? Um jeito que é equivocado é começar a pensar o seguinte: olha, ligaram para o Hamilton e ele tem que começar a dar treino lá na escola dele, tem que preparar uma periodização lá de 6 meses com a equipe de vôlei dele, que vai competir no final do ano. E ele tem aí na mão 4 meses de treino, tá? Que ele tem que estruturar. Uma forma errada de começar a querer pensar no que fazer nesse meio tempo é começar a pensar assim, ó, hoje é quinta e eu começo a trabalhar segunda-feira. Então eu vou pensar o seguinte: o que eu faço segunda-feira? Segunda-feira vou dar um jogo lá, com alguma corridinha de aquecimento para dar uma basezinha para ele. Quarta-feira vou voltar a dar a corridinha
e jogo para eles. E por aí vai. Depois eu penso em mudar a técnica na segunda semana. Vou montando linearmente. Esse é o jeito equivocado, tá? Que o Hamilton faria se ele pegasse para fazer esse negócio. Por quê, gente? Porque vejam que a minha memória começa a ficar difícil. Assim, a segunda-feira eu sei o que dá para fazer por causa que eu tenho elementos. Eu sei como é que está meu aluno agora, então dá para imaginar que segunda-feira daria para fazer aquilo. É aquela ideia de uma sessão para outra, que eu já disse que o pessoal que não periodiza tem na cabeça. É mais fácil, porque eu recém passei pela sessão e eu sei como é que esses caras estão, o que eles estão gostando. Dá para preparar uma sessão que seja divertida e tal. Mas o problema, gente, é pensar nas semanas seguintes desse jeito linear. Fica difícil assim. Mas daqui 3 semanas, como é que esse cara vai estar? Eu vou botar então um trabalhinho de toque com ele. Mas por que será? Qual é a lógica? Porque talvez na segunda semana ele esteja daquele jeito. Mas vejam que essa linha de ideia fica bem complicada quando começa a aumentar. E aí sim que o cara não periodiza se ele faz desse jeito. Então, a ideia aqui, gente, é fazer como nos ensina o grande Jack Stripador. Vamos por partes e nós vamos começar e nós vamos inverter tudo. Eu vou começar a periodização pelo mais difícil. Eu vou fazer, eu digo que é o ato de quiromância, assim, é uma predição arriscadíssima que todo treinador tem que fazer, que é pensar o seguinte: com tudo que eu avaliei, com todas as informações que eu tenho, que eu sei da minha experiência, o que eu quero de objetivo no macro ciclo para esse cara? Eu tenho 4 meses. Quais são os marcadores que eu quero que os meus alunos cheguem? Olha, eu quero que eles aprendam um 5-1, talvez, dependendo do nível do vôlei, a gente já sabe que isso já é um aprendizado técnico-tático muito bom, né? Às vezes até arriscado para 4 meses, né? Eu quero que eles aprendam 5-1, eu quero que os caras do ataque melhorem 5 centímetros de salto, eu quero que minha equipe tenha erros de saque lá num X nível, diminua erros em percentual. Eu tenho que ter marcadores importantes. Que vai chegar isso para me ajudar aqui, a pensar num desempenho melhor, para chegar lá na Copa escolar um pouquinho melhor. Tá? Então, vejam, eu inverto tudo. Eu não começo na segunda-feira. Eu começo pensando lá no fim, sabendo do jeito que os caras estão agora, tudo aquilo que a gente falou. Sabendo o objetivo final, eu vou por partes, como nos ensinou o grande filósofo. Aqui vem um dos grandes mistérios e segredos do treinamento, em qualquer nível, tanto para a saúde quanto para o alto nível, para se conseguir coisas boas, inclusive na vida, eu digo, que é organizar as coisas em partes. Então, assim, o que eu tenho? Qual é a primeira divisão do meu macrociclo? Não é meso, porque aqui tem a pegadinha. São períodos. Então, eu sei o que eu quero lá no final, eu vou estruturar os objetivos dos períodos. Eu tenho os 2 períodos principais de treinamento, que é o base geral, base específica, né? Que eu vou ter os tempos, no caso o Hamilton vai ter pouco tempo, é 4 meses, vamos dar para ele então mais ou menos 1 mês e meio para cada período ali, né? E vai estar bem reduzido, e depois ele vai ter 2 semanas de Copa Escolar, que vai ser o período competitivo dele. Tá? Então, ele vai ter 1 mês e meio para treinar algo de base geral e 1 mês e meio de base específica. A gente sabe que é muito pouco, tá? É bem arriscado e tal, mas tem como, tem como. 1 mês e meio a gente já viu que a maioria das capacidades elas podem ser melhoradas. Vai ter algum grau de limitação, mas tem como. E aí que eu vou traçar metas. Aí que eu vou começar, aí está o segredo, porque tudo aquilo que eu quis lá para o macro, eu não vou botar tudo nos 2 períodos. Eu vou começar a organizar as coisas, eu vou começar a dar sequenciamento lógico para as coisas. O que eu posso melhorar na base geral, que fica melhor para depois deixar para a parte final? Então vamos, quem sabe, dar um trabalhinho de saltos de base para esses caras. Olha, força rápida no início, base geral, e aí bota lá, objetivo da base geral, força rápida, saltos. Tá? Nessa lógica de saltos, colocar saltos de ataque para o segundo período. Aí bota saltos de ataque, bloqueio no segundo período, no período de base específico. Boto metas para cada período. Metas, de novo, elas têm que ser objetivas, elas têm que ser concretas, porque elas vão me dar elementos do que eu vou chegar na sessão lá na segunda-feira para querer começar e saber para onde eu vou. Bom, montei os objetivos dos períodos, eu vou para o meu nível inferior imediato.
vou para os mesociclos. No caso, cada período do Hamilton ali vai ter 2 mesos só, quebrados, né? É 1 mês e meio, né, no caso. Mas vamos dividir em 2. É um meso de 1 mês e outro de 15 dias. Tá? Ou poderia fazer meio quebrado ali, uns 20 dias para cada um. Tá? 2 blocos de treino. O que eu vou fazer nesses 2? Agora eu começo, gente, aqui vem um grande segredo dessa periodização. Quando eu for montar o meso 1 e o meso 2, que é do período de base geral, tá? Eu vou pensar nesses 2 mesos só focados no nível imediato superior. Esqueço agora o objetivo do macrociclo final. Agora eu penso naquele período. Olha, eu tenho 2 mesos e eu estipulei que o Hamilton vai ter que melhorar salto geral. O que eu posso fazer com 2 blocos de 20 dias de treino? Olha, quem sabe eu dou uma basezinha de uma zona 1 mais lenta, de potência muscular, no primeiro, e no segundo um pouquinho de zona 2, que é a força rápida. A zona 2 é potência elástica, digamos assim, que é mais ligado aos saltos que eles vão fazer muito nas atividades. Ok, boto esses 2 blocos. Por quê? Porque eu quero potencializar aquele período ali, que era de saltos gerais, saltos verticais. Entenderam? Aqui eu já esqueço do meu objetivo lá final. Eu penso só no nível superior imediato. Tá? E a mesma coisa eu vou fazer para o outro período. Mas vamos fazer assim, eu faço todo o nível, sempre faço isso, eu organizo todos os mesos que estão ligados aos seus períodos respectivos. Fechou? Vou para o próximo nível. O que eu vou fazer nos microciclos? E aí vou começar. Eu tenho, lembra, lá no primeiro período eu tinha meso 1, meso 2. No meso 1, eu estruturei que eu ia fazer treinos de zona 1 da pliometria, que são aqueles saltos com cai lento. São os squats, são as atividades de sprint partindo da inércia, que é mais lento, com curtíssima distância, porque eu vou ter muita força ali aplicada, né? Eu vou potencializar mais a força na geração de potência, resumindo, nesse primeiro. Então, aí eu vou pensar, bom, esse primeiro meso, que era de 20 dias, dá mais ou menos 3 semanas. Eu tenho 3 micros aqui. Eu vou pensar os 3 micros pensando apenas naquele meso. Esqueça o período, esqueça o macro. Sempre olhem o nível superior imediato. E assim vou estruturando. E vejam que cada vez que vai chegando mais perto da sessão, eu tenho que ter objetivos mais claros. Eu não posso dizer para o meu atleta, ó, melhora saltos verticais. Não, eu tenho que dar o treino para ele. Então, cada vez que eu vou chegando próximo, agora no micro, eu vou dando indicadores. Eu vou fazer nas primeiras semanas squats com tantas repetições. Eu vou usar 2 séries com 8 repetições de squats, com tantos de intervalo, que eu sei que eu aprendi lá em treinos de velocidade ou força, que envolvia força rápida, né? Squat, salto agachado, por exemplo. Tá? Então, vejam, naquele micro eu já tenho algo mais concreto. Eu sei que naquela semana eu vou trabalhar com squats, com tantas repetições. Na segunda semana eu vou trabalhar com, ao invés de 2 séries, vou trabalhar com 3 séries. Depois, na terceira, eu vou manter as 3 séries. Feito. Eu já tenho... Vejam que agora, quando eu chego na segunda-feira, bendita que o Hamilton tem que resolver, porque agora hoje é quinta, segunda... Desse jeito, eu vou ter uma decisão do que eu vou fazer no meu treino, que não é só jogar vôlei, não é chegar e bater bola. Não, é estruturar algo para tentar me levar ao jogo de forma mais organizada. E a experiência do treinamento nos ensina que isso é um grande segredo do treinamento. Esse par de raciocínios que eu fiz aqui rapidamente para vocês. Seguindo só essas lógicas. Qual é o nível inferior, qual é o nível inferior. E ok, um dos cuidados que eu vou ter é nas transições. Aqui, ó, gente. Quando eu passo de um período para outro, aqui não está claro, tá? Mas digamos que aqui seria um período e outro período aqui, nessa divisão. Eu tenho lá, sexta-feira acaba a sessão 4 do último microciclo, do último meso, do último período, de um determinado período. Daqui a pouco eu mudo todo o treino, eu saio da sala de musculação e vou para a pista. O que eu digo sempre é assim, depois que preparou todo esse raciocínio por partes, como do Jack Stripadora, objetivos ligados ao nível superior imediato, blá, 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 blá,
Depois que eu fizer tudo isso, eu olho as transições para ver se elas não têm mudanças muito drásticas para tentar suavizar isso, fazer coisas de transição nos intervalos. Dou uma revisão na parte final das sessões e iniciando outros períodos, tá? Para ver se as atividades estão sequenciais, porque às vezes esse raciocínio de pensar no nível superior imediato me faz esquecer do que eu tenho quando acaba esse grande período, né? Quando aquele micro está envolvendo esse período lá, eu posso ter uma transição meio drástica para alguma carga de treino. Então, eu vou suavizar olhando as transições, tá? Essa é a dica. Pessoal, paro aqui o compartilhamento, 40 minutos de aula. E assim, ó, outra coisa que eu quero comentar é que, assim, ó, para todos vocês, professor, mas eu não sei, quem já trabalhou com a prática ou quem vai meter a mão vai se sentir muito inseguro, tá? Vai se sentir com muita dúvida. É extremamente normal, mas é extremamente necessário que se siga esses caminhos mínimos que eu dei aqui. Lembrem disso. Professor, mas isso é muito teórico. O caso do Hamilton do vôlei, tá? Vou usar aqui que o Hamilton abriu a câmera, que bom que a gente é mais humanizado o negócio. Estou vendo lá, ele está dando o treino. Professor, mas esse negócio é meio teórico, o negócio é sair dando bola porque eu joguei há anos, eu tive minhas experiências lá, que eu sei como é que é de cabeça. Não, gente, não façam isso, não façam isso. Tá? A curto prazo, é claro que o custo-benefício é menor, assim, e aí que está a pegadinha, né? Mas a longo prazo é um tiro no pé, gente. Não só dos alunos de vocês, que vocês não vão estar dando um bom trabalho de qualidade, isso que eu acho que só por isso já é suficiente a gente fazer a coisa decente. Então, os alunos do Hamilton lá, que é da escola estadual, escola pública, ele merece ter todo o conhecimento que tem para aprender técnicas de vôlei, porque isso é a cultura corporal, isso é um desafio nosso como profissionais mesmo, professores que nós somos, né? Mas vocês vão ver também que essa dica da periodização toda é uma dica de montagem que serve para a vida de vocês, a longo prazo. E aí você tem que ter mais fé em mim ainda. Daqui 7 anos, eu sei que tem os ciclos. Meus colegas, antigamente, quando tinha a biblioteca, era um lugar importante. Assim, hoje, a internet tem tudo que é lugar. Mas a cada 7 anos eu via as crises dos meus colegas, que não periodizam, não fazem isso. Aí são, claro, é muito chato, gente. Fazer a mesma coisa da cabeça, sem ter controle direito de onde está indo. Gente, chega uma hora que até a tua consciência pesa. Tem gente que não tem tanta consciência, então leva mais. Mas até para aqueles que não têm muita consciência, que são os malandros, eu deixo a dica. Não façam isso. E a periodização é uma baita ferramenta para vocês qualificarem o trabalho de vocês, de qualquer coisa que vocês vão fazer com exercício físico. Tá? Não é pouca coisa essas dicas aí que eu dei hoje, tá? Embora elas sejam meio genéricas. Tá? Adri, diga. Tudo bem? Tenho uma dúvida. O microciclo de controle, nós poderíamos incluir ele entre num período de transição, por exemplo? Não é. Passar de um... Não. Sabe por quê, Adri? Assim, ó, pensa, o período competitivo, ele tem que ser o período de avaliação. Porque controle é avaliação, tá? Ok. Sim. Controle é avaliação. Se possível, deixa no período competitivo. Essa fica a dica, assim. Mas claro que depende, tá? Eu vou dar o caso do triatlo, tá? A gente tem como período competitivo importante o SESC lá no final do ano. Tá? Eu sei que tem outras provas, mas o SESC para nós, especialmente, é sempre uma competição marcante, né, para a equipe toda. Ali é um período competitivo. Só que ali dá para adicionar avaliações. Faz um regenerativo depois daquilo e faz as provas lá que a gente faz. Agora eu não lembro direito, mas o teste de 400 da piscina, entendeu? Faz um concone na corrida, naquelas 2 semanas depois da prova, inclusive. E tudo aquilo inclui como período competitivo. Mas deixa uma transição para descansar mesmo, se possível. Se tiver um pouquinho de interferência, como tu disse, também não é o fim do mundo. Mas lembra que a transição tem que relaxar mesmo, tem que... E controle, avaliação é parte do competitivo, nessa ideia maior do que a gente acredita que é competitivo. E no triatlo fecha bem, porque a competição é um fim de semana, né? Então, o período competitivo pode ser mais longo. Deixa 2 semanas, entendeu? Deixa a própria prova como uma avaliação, mas também avalia, aproveita para avaliar algumas coisas. Só mudar o nome, entendeu?
Acaba sendo isso que tu tá falando, só que chama de competitivo. E mantém alguma época de descanso para eles, né? E naquela lógica que tu falaste, que é mais moderna, de ir acompanhando ao longo das sessões, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Se quiser, a Não, gente tem. até O faz triatlo controle. vocês fazem, tá? Só que tecnologia, né? Sensores, Strava, eu sei que alguns têm, outros não. O potenciômetro lá na bicicleta, que é caro, não é todo mundo que tem, né? Mas hoje tem os sensores mesmo, GPS, coisa que te dão todos os volumes de treino. Essas informações é bom que elas estejam registradas nos softwares, que os treinadores tenham acesso. E cada vez mais eles interpretem isso como parte de uma avaliação para pensar, olha, aqui está sendo forte a carga e olhem o que está acontecendo. Esse cara está mantendo um volume, mas ele está sofrendo mais, a percepção dele está aumentando. Tudo bem, tem que durar 2 semanas, porque ali pode ter um overheating, entendeu? Isso é parte da avaliação, essa que a gente comenta, que cada vez está mais forte e daqui a pouco até diminui a importância dessas avaliações só de início e fim, entendeu? Eu ainda acho que são importantes, mas elas diminuem, porque tu já vai tendo um quadro geral, tu já vai sabendo o que está acontecendo, né? Tá? Isso aí são algumas dicas, assim, bem legal as tuas perguntas. E é por aí mesmo. A tendência é aumentar isso aí, só que é também a gente saber interpretar e leva tempo, tá? Até porque os bolsistas também estão aprendendo, agora dizendo da nossa realidade, assim, mas não é fácil, até porque a área está aprendendo mesmo. Não é só o bolsista, né? A área está aprendendo em como usar esse dado que vire uma informação mesmo de avaliação. Não fique só número para se exibir, sabe? Olha lá, a distância tal eu fiz maior do que o outro, né? Tem isso que já é legal assim para motivações, mas tem também esse outro lado, que é dar retornos nesse sentido. Olha, cara, aqui está a relação de percepção, carga, está ficando... Atenção, tu está passando por isso. Fica tranquilo que tu está te sentindo cansado, mas tem que durar 2 semanas. Por aí vai. E última pergunta. Caso a gente queira fazer esse exercício que tu colocasse, vamos pegar uma cobaia, né? Para a gente fazer a gente pode ter um feedback de alguma forma, assim, até o final do Total. semestre? Não, e até depois, Adri, assim, ó, o que eu tenho já feito ao longo dos anos, os alunos vêm depois e me mostram o que eles estão aplicando depois de fazer a disciplina, mas também durante, sabe? Começaram a fazer a disciplina e é bem normal, tá, Adri? Estou totalmente à disposição. Pode contar comigo, porque a gente já fez para um monte de coisa ao longo dos anos. E dali saíram gente trabalhando até nos negócios diferentes. Eu já fiz isso para bombeiro, vou falar as histórias estranhas, assim. Eu tinha um capitão da brigada que o cara mudou até o sistema de treinamento dos salva-vidas lá. Depois ele tentou botar como lei até, virou um TCC dele de curso de oficial lá da brigada e a gente fez essa periodização toda. Mas os caras do futebol, dos esportes, vêm me mostrar o que eles vêm fazendo, da dança, balé clássico, várias... Então, assim, ó, se tu quiser aplicar para o triatlo contigo mesmo e ver até assim, ó, ver o que está sendo feito contigo também, e falar até com os bolsistas de proposição de coisas, à vontade, tá? À vontade. O primeiro é registrar até para ver se essa periodização está acontecendo assim com as lógicas que tu esperava. E outras é propor também. Não tem galho, tá? Estou disponível para qualquer uma delas para a gente conversar. Obrigada. Nada, de nada, Adri. De bento. O cara fica cansado. Tá louco. Deixa eu parar a gravação que vão me prender por bullying, não sei o quê.